Olá, muito bem-vindas todas vocês, muito bem-vindos todos vocês ao estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina, programa Classe de Professores, que não é exatamente só para quem é professor de Escola Sabatina, mas para todo mundo que gosta de aprender a respeito da Bíblia. Hoje nós estamos na lição número 10 da lição da Escola Sabatina e voltando com o nosso grupo especial de meninas. Cadê as nossas meninas? Larissa, Ive, Letícia, bem-vindas. Muito agradecida. Bom, vamos começar o estudo da nossa lição. A gente sempre começa com uma oração e eu convido todos vocês para a gente orar. Deus amado, obrigado, Senhor, por estarmos aqui diante da sua presença, porque o Senhor é quem nos sustenta todos os dias. O Senhor provê para nós o ar que respiramos e todas as outras coisas que necessitamos. Enquanto a vida, Pai, a esperança, e nós esperamos no Senhor. Fica conosco, manda o teu Espírito enquanto estudamos a palavra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Muito bom. Mansidão no crisol é a lição dessa semana. E a gente vai começar com a Ive. Nossa. Ive, vamos falar de mansidão no crisol? Não, e começando comigo, eu só quero registrar, já que esse é um ambiente seguro e encorajador, que Jesus já começa me corrigindo, porque é um tema que para mim é espinhoso, pastor Fernando. Espinhoso, Larissa, falar de mansidão. Manso é meu marido, que diz que casou com uma mulher brava e teve a coragem de falar assim para mim esses dias, dando banho na minha filha. Olha, você é muito brava, e sua filha também. Ele fez bem assim. A Sara é muito brava. E você concorda com ele? Eu concordo, pastor. Eu concordo. Eu concordo que eu preciso da mansidão de Deus, como o Douglas tem, porque ele é muito manso. E falar sobre mansidão em relação aos homens, pastor Fernando também é uma pessoa que tem a mansidão em si como característica. E falar sobre mansidão atualmente parece algo muito negativo, já que a humanidade valoriza demais a impetuosidade, a iniciativa, as pessoas que são assim muito determinadas e pensam que a pessoa determinada não pode ser mansa. Mas a mansidão aparece de maneira muito gritante em duas circunstâncias da Bíblia, na minha percepção aqui, e a lição espelha isso. Nos relatos sobre Moisés, quando você vai acompanhar a história de Moisés, você percebe uma mansidão, e mansidão não significa passividade, tá bom? E ainda aparece no Sermão da Montanha, quando vem o nosso verso falando, bem-aventurados mansos, porque darão a terra. Aí, então, eu fui estudar um pouco mais de mansidão, já que Jesus quer falar primeiro com o meu coração, e eu preciso de Cristo na minha vida para ser mansa, porque a mansidão não é algo natural, é algo que vem de Deus. A lição trata a mansidão definida como a capacidade de suportar danos com paciência e sem ressentimento. Fala sério, Larissa. A capacidade de suportar danos, pastor Fernando, com paciência e sem ressentimentos. Quando que, naturalmente, eu vou falar de mim, tá? Quando eu tenho algo que é injusto, ou eu passo por uma injustiça, eu penso que a melhor forma de eu me, assim, para eu poder, como é que eu posso falar? Quando eu sou injustiçada, eu tenho um pensamento humano, eu e Feliz. Eu quero ser recompensada, entendeu? Então, se eu sou injustiçada, eu quero ser recompensada. E a recompensa seria a resposta. E a mansidão é o contrário disso. É passar por esse sofrimento pela injustiça, com paciência e sem ressentimento. Será que a gente consegue fazer isso de modo natural, pastor Fernando? Pensando bem? A gente consegue? Olha, não sei, viu? Porque eu acho também que as pessoas são muito diferentes uma das outras, né? Então, eu não sei por que cargas d'água, se é criação, se é influência do pai ou da mãe, né? E que uma pessoa é mais mansa e outra não, e tal. E às vezes às vezes gêmeos, né? Esses dias me mandaram um videozinho, acho que no Instagram e tal. E aí tem dois bebezinhos gêmeos, mas bebezinho, deve ter uns 3 meses, né? E um tá sorrindo e o outro tá com a cara bem de bravo, assim, né? Então, não sei por que cargas, mas eu acho
também que tudo isso, né? Todos esses, esses dons, eles podem ser desenvolvidos, né? E devem ser desenvolvidos. E essa é uma das características mais poderosas de Jesus, da qual nós devemos focar para desenvolvermos em Cristo. Exatamente porque a mansidão tem a ver com submissão, rendição, com renúncia, tem a ver com reconhecimento, e é totalmente diferente da exaltação própria e também da questão da humildade, sabe? Porque mansidão tem a ver com humildade, mas exaltação própria e a minha autonomia quer valorizar minha competência, e mansidão não tem nada a ver com competência. Ao contrário, tem a ver exatamente com a minha incompetência e a minha paciência, a forma como eu vou reagir. Então, a lição vem comentando e traz o autor, que eu aprecio muito, que é Oswald Chambers, falando sobre o pão quebrado e o vinho derramado, dizendo que nós devemos nos tornar pão quebrado e vinho derramado para os outros. Porque a mansidão tem a ver com esta forma de confortar as pessoas, em agir e sermos quebrados para servirmos aos outros. Eu não posso servir ao próximo da minha maneira, ou querer ser eu mesma para ajudar o outro. É preciso que eu me renuncie muitas vezes para que eu esteja à disposição. É preciso também que eu abra mão da minha ideia de justiça para que eu possa suportar as coisas com paciência e sem ressentimento. E suportar com paciência é não querer antecipar o tempo de Deus e nem querer fazer do meu modo, mas é exatamente ter paciência e ser mansa como Cristo foi manso. E é manso. Ou seja, Cristo podia resolver tudo do modo dele, e ele tinha todo o céu à sua disposição, mas humanamente ele suportou com paciência e sem ressentimento. É o convite que a lição nos traz, para nós abrirmos mão. Eu penso que a mansidão é a maior luta, diz até o comentarista da lição, a mansidão precisa lutar diariamente para ganhar um espaço em nossa vida, já que ela é uma ameaça ao orgulho e ao nosso ego. A mansidão é uma ameaça ao nosso ego, e há uma tendência a questão do nosso ego e ao orgulho, ao que eu sei fazer muito bem, e eu achar que eu sou melhor do que o outro, e entender que, na realidade, se eu sou injustiçado ou alguém faz algo contra mim, eu mereço restituição. A mansidão busca constantemente a graça e a misericórdia, busca que eu seja intercessora dos outros, mesmo daqueles que fazem injustiças comigo. E pastor Fernando, para mim, a chave virou no estudo dessa lição. Inclusive, como Moisés, eu preciso me aproximar daqueles que precisam, inclusive, do meu perdão, e que talvez nem saibam disso, entendem isso? Que me fizeram injustiças e que precisam do meu perdão, porque eu posso ser aí o conduto para a salvação do outro, apesar da injustiça feita na minha vida. Deus está contando comigo nesse processo. É verdade. E a gente é muito injustiçado a vida inteira, né? Muito injustiçado. Eu acho que muitas vezes, e algumas vezes, assim, de uma maneira muito afrontadora, né? As pessoas afrontam umas às outras, elas não têm medo de afrontar, ou de magoar, ou de ferir, né? Então, realmente um desafio muito grande. E o que diz aqui, pão quebrado e vinho derramado? Pão quebrado e vinho derramado. Essa ideia de suportar exatamente essas ondas intermináveis das injustiças, servindo ao próximo. Ou seja, aqui a lição chama atenção para a figura de Moisés, como eu comentei. E, de fato, Moisés sabia. Se a gente observa, Moisés, ele reagiu ao ciúme que estava consumindo aos parentes, mas ele não foi um justiceiro. Ele reagiu aí intercedendo pelos próprios parentes que tinham ciúmes dele. Depois, ele teve que, na realidade, sofrer o povo, a ira do próprio povo que ele estava representando, que queria substituí-lo. E Deus deu a oportunidade, testando a Moisés, falando, eu posso fazer de você uma nova nação. Moisés, não, por favor, tenha misericórdia, lembra das suas promessas. Quer dizer, mais uma vez, ele se quebrando, pastor, e se colocando à disposição, ele sendo ponte e não parede ou obstáculo. Eu vejo que essa ideia de pão quebrado e vinho derramado é nós sermos facilitadores entre a humanidade e Cristo, não como Jesus
na realidade, que salvou a humanidade, mas nos colocando no processo de refletindo o caráter e a imagem de Cristo e fazendo aí o papel que Cristo fez, sendo maiores apoiadores, sendo aí os acalentadores, os facilitadores uns nas vidas dos outros, e não buscando a minha própria justiça, que vai ser muito falha. O pastor Fernando falou, nós já sofremos muitas injustiças e sofreremos, mas também somos, muitas vezes, aí agentes de injustiças nas vidas uns dos outros. E é verdade. Bom, e muitas vezes não percebemos isso, né? Que nós estamos incomodando, estamos cutucando, estamos causando mal para as outras pessoas, né? Alguém tem alguma coisa para comentar? Podemos passar para a segunda, intercedendo pela graça? Vamos em frente, de repente já comenta e começa. Vem com mansidão, né? Então vamos. Em segunda-feira, quem ficou com a segunda? Eu. Então vamos. Então, aqui na segunda-feira, a lição traz para a gente, como ele falou, que essa capacidade de enfrentar danos, de padecer com paciência, né? E tudo, ele traz como a mansidão pode trazer para a gente graça. E a gente encontra aqui com alguns episódios de Moisés, né? O principal deles é a questão da adoração do bezerro de ouro, né? E a gente também tem quando Miriam critica Moisés, e mesmo assim ele intercede por ela, quando Deus fica irritado com Coré, e Moisés intercede por esses rebeldes, e também quando, logo depois, né, que esses rebeldes são destruídos, as pessoas se revoltam contra Deus, e Deus fica irado novamente, e Moisés chama Arão, e aí tem a expiação dos pecados deles, e tudo fica certo. Assim, nós cristãos, nós adventistas, a gente sabe que a graça é perene em toda a Bíblia, né? A gente sabe que, diferente do que algumas pessoas pensam, Deus é o mesmo Deus de amor, de justiça, de bondade, durante toda a narrativa, Antigo e Novo Testamento. Nossa, gente, eu me perdi aqui no meu ponto. Peraí um minutinho. Mas na segunda-feira, a gente encontra Moisés intercedendo pela graça de Deus, pedindo em favor do povo. E a gente tem que ficar surpreso com essa situação, porque além de Moisés interceder, Moisés é ouvido. Mas por que a gente tem que ficar surpreso? Porque no momento em que a Bíblia estava acontecendo, né, na antiguidade, a gente tinha muitas figuras divinas. Então, a gente tinha os deuses gregos da Grécia clássica, a gente tinha os deuses egípcios e tudo mais. E a gente vivia vendo esses personagens dessas outras histórias intercedendo a seus deuses também, fazendo os famosos hecatombes, né, que a gente vê nas histórias, fazendo sacrifícios e tudo mais. Mas eles não são ouvidos. Eles fazem esses pedidos para aplacar a ira de seus respectivos deuses sem sucesso. Então, o povo é destruído do mesmo jeito, tudo acaba daquela outra forma. É por isso que a gente fica surpreso quando a gente vê o Deus de Israel ouvindo Moisés, um homenzinho, simplesinho, né? Claro, escritor do Pentateuco e tudo mais. O cristianismo ele se difere de tudo nesse ponto. E aí é por isso que o cristianismo é gigante, se espalhou por tudo, atinge os corações, né? Porque esses valores de bondade e justiça, eles se instauraram no coração de todo mundo. Porque Deus, como a gente vê aqui nessas histórias, né, de Moisés, com o bezerro, com Miriam e tudo mais, ele nos oferece graça e misericórdia quando na nossa cabeça seria impossível para um soberano fazer isso. Porque a nossa natureza caída nos coloca no lugar do trono de Deus. E você fala assim, esse povo reclamão, esse povo rebelde, esse povo que fez isso. Gente, seria um estalar de dedos e todo mundo desapareceria na hora.
mas o nosso Deus de bondade e justiça não é assim. E a gente vê que o caminho para que Deus ouça Moisés e tudo mais é atingido através da mansidão. Imagina como é que estava o ouvido de Moisés com essas pessoas falando na orelha dele, e do outro lado ele vendo Deus totalmente irado, querendo destruir todo mundo, né? Imagina como é que estava a cabeça desse homem. Mas de que forma ele agiu? Com mansidão. Ele agiu com calma. E ele, um ser humano, relembra a Deus o papel dele na aliança. Porque Deus, quando ele faz aliança com Abraão, ele faz uma aliança que o lado humano não tinha muito bem o que cumprir. Então, toda aliança embarca um papel divino, dele sempre prover a justiça, dele sempre prover o amor, dele sempre prover o resultado do contrato, afinal, né? E Moisés relembra para ele, fala, Senhor, deixa eu lembrar um negocinho, você fez um contrato com a gente, você assinou, claro, ambas as partes assinaram, só que o papel maior é teu. E eu vou só relembrar para o senhor aqui que o amor é mais seu do que nosso, a gente não consegue muito. E é isso que acontece aqui, né, nesses episódios de Moisés. A mansidão é o caminho para a graça infinita. Eu queria fazer um contraste, né, entre Moisés e João no início, né, do chamado dele, que ele pede para Jesus para fazer descer fogo do céu, né? Mas João, ele tem essa mudança também, né? Essa coisa da intercessão é muito interessante nesse evento aí, como é que Deus coloca Moisés como um parceiro. Dá a impressão que as situações, as posições estão invertidas, né? Quer dizer, Deus dizendo, eu vou destruir, Moisés intercedendo, não, Senhor, não, tal. Lógico que entra aí, como o autor aqui diz, né? Deus querendo ver o quanto Moisés amava o povo, mas existe uma lição muito importante para a gente de como funciona a intercessão. E aqui é um exemplo, um dos exemplos, né? A Bíblia tem alguns exemplos, mas como é que funciona a intercessão? É como se Deus ele precisasse, entre aspas, né, de uma autorização humana para fazer certas coisas, né? Tanto que ele ensina para a gente no Pai Nosso, por exemplo, a orar, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Ué, mas por que Deus precisa que eu ore, que a vontade dele seja feita na terra como no céu, né? Ele precisa, entre aspas, Deus não precisa que a gente pregue o evangelho, ele poderia pregar, mas ele escolheu fazer através de nós. Ele também poderia agir por si só, né, nessa questão ali do bezerro de ouro e fazer a justiça misturado com a mansidão, com o amor, né? Mas ele escolheu ter o servo dele, Moisés, como intercessor. É por isso a gente vê intercessão em outros momentos, né? Quando Abraão intercede, né, por Abimeleque, para quem ele havia acabado de mentir, né? Um outro ser humano intercedendo. E Deus nos chama para sermos intercessores para que ele realize a vontade dele nesse mundo. É um chamado muito, muito importante, né? E aqui é intercedendo pela graça. E Deus nos chama para interceder para que essa graça alcance mais pessoas. E quanto mais pessoas... a gente estava discutindo aqui, ou conversando antes da gravação, né? Um fato de jornalismo que aconteceu essa semana aí, uma coisa terrível, né? E aí a gente fica olhando para o algoz, para o culpado, né? E desejando que ele trucidá-lo, mas a gente sabe que Deus também quer recuperar essa pessoa, né? Deus quer alcançar essa pessoa, né? Eu estava numa igreja aí sábado passado e o pastor me falou, olha, vou fazer um batismo aqui de um caso muito interessante. 2 adventistas que estavam de carro foram presos injustamente, né? E estavam na cela, quando um outro camarada que também foi preso injustamente foi preso e ele foi colocado na mesma cela. Os dois evangelizaram esse camarada e eu vou batizar esse camarada hoje.
e estarão os 3 aqui, porque eles estão soltos, né? Os 3 estarão aqui. Então, assim, existem situações e situações, né? Deus opera por maneiras inimagináveis. Terça-feira, Larissa? Eu acho que eu tenho que continuar aqui no mute, porque eu não tenho moral alguma para falar da lição de terça-feira. Não tenho. Diz aqui, amar quem nos fere. Faz sinais. Hã? Faz sinais. Não, pois é, tem que fazer só isso aí. Tenso, amiga, essa lição é tensa. Não, pastor, ó, eu vou falar a verdade, eu já falei na outra lição, eu quero, tipo, a minha oração não é, ai, Senhor, cuida dos meus inimigos e tal, não, eu quero queima, 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 entendeu? Tipo, é pra matar, entende? Tem gente que, como é que o Senhor deixou sobreviver essa criatura? Mas, pelo amor de Deus, não se conserta, sabe? Porque eu sou bem assim, tipo, nossa, eu vou contar aqui, tem umas experiências... um sábado de manhã, minha gente, eu tava indo para a igreja, de carro cheio de minhas amigas, que à época também não eram casadas e tudo mais, passando aqui na rua Barão de Jacareí, não, Bernardino de Campos, em Jacareí, que é uma rua horrorosa, estreita, cheia de carros. Quando, de repente, o trânsito estava meio parado e um Logos, coitado, um Logos fuleiro, todo arrebentado, pau, atrás do meu Uno. E aí eu já saí, tipo, sem salto, assim, sabe, assim, aí eu vi, tipo, o cara, judiaçãozinho, senhorzinho, tipo, eu falei assim, você vai pra delegacia agora, porque eu vou fazer um BO. Meu Deus, eu tava indo pra igreja, entendeu? E aí eu falei, você me segue que nós vamos pra delegacia. Coitada das minhas amigas, todo mundo assim, ó. Aí eu sei que a gente saiu, parou de... atrapalhar o trânsito. Aí eu falei, eu quero seus dados também, me dá aí sua identidade, seu CPF, não sei o que, sabe? Aí o homem falou assim para mim, moça, você está preocupada que eu não vou te pagar? Eu sou um servo do Senhor. Tá aí a credencial dele. Exatamente, ele pagou, bichinho. Pagou, mas aí eu queria pagar o conserto do carro dele já, entendeu? Tipo, e é assim, né? A gente... Tá aí uma das coisas mais difíceis para mim, sabe? Porque... E tá se tornando impraticável nos nossos dias. Porque da maneira como a gente falava, né? Na primeira lição que a gente falou, da maneira como o nosso mundo tem sido organizado para que a gente só conviva com aquilo que nos apetece, ou seja, que a gente não tenha dificuldades, que a gente não tenha frustrações, que a gente não tenha nem inimigos, que a gente só tenha amigos, que a gente fique perto das pessoas que pensam a mesma coisa que a gente pensa, que tenha os mesmos gostos e os mesmos afetos, porque aí... Só que assim, né, a gente esquece que os seres humanos, eles não concordam. A comunicação é um milagre. A gente só consegue fazer de conta que a gente está entendendo, porque tem alguns signos que fazem sentido aí, mas o que a Ive entende por celular é diferente do que o pastor Fernando e a Letícia entendem. Cada um tem uma imagem, um significado, uma história com as coisas. Então, assim... é natural que as pessoas divirjam. E que bom que cada um tem um jeito diferente, porque Deus nos fez assim. Agora, a gente tem um mundo em que não só as diferenças e as divergências não são toleradas, mas o próprio humano, entende? A gente não está disposto nem a cheirar tipo, ficar num transporte público, entendeu? Às 6 da tarde com os outros seres humanos, porque o toque incomoda, porque o cheiro do outro incomoda, porque o espirro do outro incomoda, entendeu? Meu Deus, olha, em novembro vamos ser 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões. 8 ou 9? Sei lá, eu estava vendo agora na notícia. Então, assim, é bem-vindo a ideia de que você divide o planeta com outras pessoas, inclusive que não concordam com você, que não gostam de você, que vão te sacanear. Só que, assim, o chamado de Cristo é para que a gente ame, que a gente ore. E as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados mansos. Por quê? Porque eles herdarão a terra. E aí, essa lição que vem falando sobre como que a gente molda o ouro, né, para ficar com a cara do ourives, a mansidão é isso, né? Quando vocês estavam falando, ouvindo a Letícia falando aí das experiências de Moisés, a grande questão da vida é como Deus está aperfeiçoando em nós o caráter dele. Porque, assim, ele quer que a gente entenda o que a gente faz ele passar, caramba, porque eu sou uma desgraça, eu não sei como me aguentam.
Entende? Eu sei, eu tenho consciência disso, sabe? Então, assim, Deus quer que eu experimente isso, mas eu não gosto. Eu não gosto de ter que ficar aturando gente que eu não gosto. Eu, por exemplo, enquanto estávamos falando aqui, eu tô com vontade de socar uma pessoa, então eu sou uma hipócrita para falar sobre isso. Tipo, meu pai que colocou no grupo da família, a gente estava falando, né, sobre alimentação saudável, meus primos lá de longe falando de alimentação saudável, e meu pai colocou uma frasezinha, né, lá de efeito, e depois ele colocou hipócritas. Aí a minha irmã falou, nossa, mas o pai, que absurdo, o pai tá falando no grupo da família xingando as pessoas de hipócritas por causa de ele queria dizer hipócrates, mas ele disse hipócritas, xingou a família inteira, assim, de lambuja. Então, assim, com esse pensamento, eu confesso que eu preciso da graça, eu preciso que Deus me dê o coração, porque não é fácil. Agora, se eu orar apenas, tipo, e a gente tem isso na família, pastor, tipo, Deus dá isso pra gente, conviver com o outro que é a imagem e semelhança de Deus. Porque, assim, se a gente não tem isso na equação muito certa, a gente acha que a gente tem autojustiça, né? Ou então que a gente é só desmerecido, fica na lama, não sei o quê, eu sou esse mesmo, Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vocês vão ter que me engolir. Não é assim. A grande questão da vida é a gente se aproximar mais desse Filho de Deus. Só que, assim, por isso que quando as pessoas erram e quando as pessoas caem, a gente não tem que ficar pensando assim, meu Deus, o que aconteceu? O pastor fulano de tal, de mais qualquer um de nós é possível de todos os pecados. Todos. A gente tem que desejar o melhor para as pessoas e esperar o pior, porque o pior é aquilo que elas podem dar. Assassinato, mentira, traição, adultério, furto, engano, isso é o que nós, seres humanos, somos capazes de dar, porque isso sai do nosso coração. Tudo que há de bom é dom do Espírito Santo de Deus. E por isso que a gente tem que ficar perto desse que é manso, gentil, humilde, bondoso. Mas dele temos um posto, pastor. É porque mansidão é fruto do Espírito também, né? Então, esses atributos todos, não adianta a gente lutar pelo atributo, adianta a gente lutar pela presença do Espírito, pelo batismo diário do Espírito, pela renovação diária, pelo crescimento, pelo aperfeiçoamento, né? Que não é a mesma coisa que perfeccionismo, mas nós precisamos lutar sim pelo aperfeiçoamento, que vem de Deus, é Deus quem dá, não somos nós. Quarta-feira, boca fechada. De novo, Deus soube, né, Larissa? Eu não sei o que é pior. Boca fechada para mim? Fala sério. Você me conhece, pastor? Eu estudei essa lição, por isso que quando o senhor escreveu a lição 10, talvez fosse mudada, não muda. Não muda que eu estudei bastante para mim. E boca fechada é algo muito difícil para mim, mas também eu aprendi há muitos anos atrás a observar e refletir na cena antes da crucificação de Jesus, quando ele passou pelo julgamento, o que mais me deixava irada foi que ele se calou. E gravando um código aberto com a pastora Dailson, inclusive, eu fiz a gente estudar sobre o processo de julgamento e falei que isso daria anulação no processo, porque humanamente falando, nos processos judiciais, se calar, na realidade, se você cala, você não precisa fazer prova contra si, mas quem cala consente, entendeu? E Jesus se calou. E isso fala ao meu coração diversas vezes quando eu quero falar, e a minha fala pode ser indevida, na maioria das vezes ela será indevida. Porque, humanamente falando, nós falaremos sempre de sentimentos e nem sempre sobre crenças. Por isso que eu quero trazer nessa lição, e eu gostei da lição boca fechada, apesar dela ser violenta para mim, pastor Fernando, eu gostei, porque eu destaquei algumas lições práticas para que a minha boca se feche. E sabe quando eu aprendi a ficar de boca fechada, Larissa? Meu marido me dá parabéns como mãe, como esposa eu preciso melhorar, tá, pastor Fernando? Mas depois que eu virei mãe, porque como mãe eu sou responsável pelas falas que eu tenho na vida da Sara. E tudo que eu disser vai ser bênção ou maldição na vida dela. Então, quantas vezes, Larissa, que eu me seguro, pastor, e sabe como eu me seguro? Fazendo exatamente o que a lição me convida.
Então, é me tornando vinho, repetindo as promessas de Deus. Quando eu tenho vontade de falar umas verdades para minha filha, eu me seguro e às vezes eu repito alguns versos da Bíblia. Tanto é que quando ela está um pouco brava, ela faz igualzinho. Ela faz desse jeito, Larissa. Ai, meu Deus, me ajuda. Ela faz igualzinho, pastor Fernando. Porque várias vezes eu verbalizo, eu peço ajuda de Deus para eu não me descontrolar. Eu vejo que a mansidão anda ao lado do domínio próprio. E o Senhor falou, é um fruto do Espírito. Então, não dá para ter uma parte, só a mansidão e não ter domínio próprio. Mas a mansidão... Iva, Oi. Uma coisa que eu aprendi assim com a vida é que quando alguém me ofende assim, eu escrevo uma mensagem, antes era e-mail, agora é uma mensagem de WhatsApp, bem comprida e bem desaforada. E não mando. Aí depois do outro dia eu vou pensar direito, vou ler de novo. Em geral, eu não mando mesmo, viu? Não, e o senhor falou da técnica que eu e o Douglas temos, entre aspas, para brigar, sabe qual é? O Douglas diz que pessoalmente ele não quer saber de brigar comigo, senão eu venço todos na fala. Então é por mensagem que ele escreve para mim quando tá triste com algo que eu fiz. E eu também escrevo para ele, porque a gente pensa duas vezes, né, pastor Fernando, naquilo que vai escrever. A mansidão tem a ver com domínio próprio. E a lição da boca fechada é exatamente o que está em Mateus 11, 29. É o convite que Deus faz. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Existem algumas premissas aqui para confiar na justiça de Deus e para ficar de boca fechada. E é o que eu já li algumas vezes no Desejado de Todas as Nações, olhando exatamente essa cena de Cristo no seu julgamento. É você, primeiro, acreditar que o nosso Pai Celestial está no controle e que ele vai agir em nosso favor segundo a vontade dele. Deus está no controle. Ele está no controle e ele está onde ele sempre esteve, ainda que não pareça. É a primeira premissa para ficar de boca fechada, por mais difícil que seja. Fale, eu acho que para a gente contextualizar esse boca fechada, já que a gente falou sobre escrever o WhatsApp e não mandar e tal, sim, eu acho que a gente tem que colocar aqui um dedos cruzados também, sabe? Nesse boca fechada, porque hoje as pessoas se ofendem muito através da internet, né? Ou gravando mensagem, ou por texto, né? Se ofendem muito, é incrível, né? Eu acho incrível como é que as pessoas esqueceram de Mateus 18, ao invés de conversar umas com as outras, elas conversam pela internet, né? Uhum. Discordam umas das outras e se ofendem, né? Então, a não gente deixa pode de ser uma incluir covardia, aqui, né? Boca fechada e dedo cruzado. Boa! E há um segundo princípio. Além de confiar que Deus está no controle, o segundo princípio é não permita que os nossos sentimentos sejam facilmente feridos, que é o que o pastor Fernando está falando. Atualmente, nós vivemos muito mais de sentimentos do que crenças. E Jesus está nos convidando novamente às crenças, que é o que mais importa, é o fundamento do nosso viver. Então, ao invés de viver sobre sentimento ferido, pare de pensar o que os outros, na verdade, dizem de você. Pare de se preocupar com isso. Eu não controlo o que o outro pensa de mim, eu não controlo o sentimento do outro, pastor Fernando. Eu não controlo a forma como o outro pode reagir àquilo que eu digo, mas eu posso me controlar e controlar o meu comportamento. Então, essa lição vem me exortar, primeiro eu, novamente, que eu fique de boca fechada, que eu lembre que Deus está no controle, que eu dê o mínimo de atenção possível ao que as pessoas dizem. Não é que eu não me importo com as pessoas, mas é minimizar aquilo, exatamente o sentimento, a emoção que eu coloco em relação ao que os outros dizem a meu respeito, pastor. Porque as pessoas falaram muito sobre isso. Isso de bem e de mal, né? Não é só de mal. Assim. Senão eu só vou atrás dos elogios, exatamente. Entendeu? Que é a validação do outro, o pensamento do outro. E é difícil, uma coisa que para mim é difícil, sabe? Mas a gente tem que buscar o amor à verdade. Quem Deus diz que eu sou? O que para ele é importante? Quais os valores que são vida aos olhos dele? Porque todo mundo pode te adorar e a gente vê como que os valores vão mudando e flutuando, né? Mas e aí é muito fácil para a gente, porque mesmo os elogios, eles são são tentadores, né? São tentadores. Então, o terceiro princípio aí nessa lição de manter a boca fechada
é exatamente você ser digno de confiança, e eu ser digna de confiança e de bom conceito, pelo que o Senhor quer que eu siga de conduta, e não pelo que o outro diz a meu respeito, seja positivo ou negativo. Então, Ellen White comenta aqui numa meditação, e eu gosto muito da forma como está posta, porque diz assim: deixe que digam o que quiserem, mas não exponha o próprio eu em palavras ou ações. Deixam que digam o que quiserem a seu respeito e não se torne advogado de si mesmo, porque Cristo é o nosso advogado e também o justo juiz. E, por fim, o último princípio que eu fechei para mim, e isso é verdade, há um poder maravilhoso no silêncio. Há um poder maravilhoso no silêncio. Existe um livro, pastor Fernando, de um autor secular americano que se chama O Poder dos Quietos, Larissa. E mostra que exatamente nas maiores empresas, os grandes presidentes de países são pessoas que têm um perfil mais quieto. E não são pessoas que são impetuosas, elas são treinadas, pastor Fernando, na comunicação, na forma de se posicionarem. E quando eu li esse presente que minha mãe me deu, por conta do meu marido, que é mais quieto, eu aprendi muito sobre a questão do silêncio. Porque há um poder na quietude. E Deus nos ensina através de Jesus que há um poder maravilhoso no silêncio. Então, ao invés da ira, há um poder muito maior no silêncio. E a palavra pode ser utilizada porque a comunicação é um instrumento de poder, mas de maneira aí planejada, não com vingança nem com ira. Mas lembrar de que o Senhor quer exatamente que nós sigamos os seus passos para que sejamos dignos de confiança, porque espelhamos a mansidão de Cristo. Uhum. Maravilha, é isso. Boca fechada, além de tudo, não entra mosca, não é verdade? Mas o silêncio, ele muitas vezes fala muito mais do que as palavras, né? Muito, muito mais. Sem contar que ele nos ajuda a tomar as decisões certas também. Aguardar, contar até 10, 15, 20. Letícia, vamos para quinta-feira, terminando a nossa lição, nossa rocha e refúgio. É verdade. Aqui, nesse último dia da lição, o autor começa dizendo para a gente que são as pessoas que não têm coisas, que sofrem de baixa autoestima, que sofrem da falta de mansidão e da humildade como um todo, né? E ontem eu comecei um projeto pessoal, da leitura de o que é conhecido como um clássico aí, né? O Fausto do Goethe. Eu comprei os 2 livros, investi nisso, quero ler, e a história é uma história feia. É a história de uma pessoa que faz o pacto com o diabo, com coisa ruim, né? E quem tá no meio, assim, desse pacto é Mefistófeles. É o nome de um diabinho, né? De um servo, assim, como é colocado na literatura. E quando ele se apresenta para esse homem que vai fazer o pacto, ele se apresenta como a força que tudo nega. Então, eu encontrei essa ideia aqui na lição, porque a gente vê que pessoas que têm coisas em falta, pessoas que não têm algumas características, algumas virtudes, são reflexo, né, do que Goethe coloca aqui, desse coisa ruim que aparece. Então, quando a gente nega a mansidão, quando a gente nega a humildade, a bondade e todas essas outras virtudes, quando a gente se afasta do Altíssimo, é que a gente vem para o mal, né? O mal não é uma força, assim, ou não é um objeto, ele não tem essência nenhuma, ele é a falta de algo, né? Que é o que a gente vê aqui. E a lição coloca que o que essas pessoas precisam, o que nós precisamos, né? Porque eu me coloco, eu estou tomada pela natureza caída, eu acho que eu faria a mesma coisa que Eva no paraíso, talvez. O que a gente precisa de senso de segurança, de dignidade, de aceitação, de amor, de ser envolvido. E a gente só é envolvido por Deus, né? Só o Senhor consegue nos envolver. Então, quando a gente comete o pecado original, quando a gente
faz o que Adão e Eva fizeram, que na verdade não foi nem a desobediência, nem comer o fruto proibido, nem nada, é se colocar no trono de juiz, se colocar no lugar que eu posso saber o que é bom e o que é ruim, eu posso definir o que é bom e ruim, não é Deus que faz isso. Quando eu faço isso, eu caio nessa fraqueza, eu caio nesse pecado, eu não sou mansa, eu não sou humilde, eu vou querer fazer o que eu quiser, né? E aí é o que a Larissa falou, eu vou querer fazer todo tipo de coisa ruim, eu vou querer gritar com as pessoas, eu não vou querer fazer o bem, porque isso só vem de Deus. E aí a gente encontra aqui na lição que o que a gente acha que é fraqueza, né? O que humildade para esse mundo que é dominado pelo príncipe do inferno, né? Que é dominado pelo Satanás, ele é o príncipe desse mundo. Humildade, mansidão, é sinal de fraqueza. Se você fica na sua, se você fica de boca fechada, como falou a Ive, frente a alguma coisa, a pessoa, por que você não falou nada? Você devia ter batido de frente, você devia ter falado isso, né? Porque é isso, é da nossa natureza. Letícia, Mas... eu me lembro de uma igreja onde eu fui pastor, e quando eu estava me despedindo da igreja, não diante da igreja, mas junto com a liderança, né? E as pessoas estavam dizendo palavras bonitas, você isso, você aquilo e tal. E aí, entre essas coisas, assim, você é uma pessoa mansa. E aí, uma pessoa que estava provavelmente feliz, porque eu estava saindo assim, acho que manso demais, né? Então, assim, a opinião das pessoas sobre você, ela sempre vão ter a opinião dela, né? Não, ele é manso demais, né? Ele é manso demais. Na manso, opinião dela, né? Tipo, assim como acho que em um momento você devia falar, outro você devia ficar quieto. Se você falar, dizem que você devia ficar quieto. Se você não falar, você devia ter falado, né? Então, as pessoas sempre vão ter opinião sobre o que você é ou o que você faz. Sim, é verdade. Lari, você queria comentar alguma coisa? Não, é aquela coisa que às vezes as pessoas falam assim, fulano é assim, mas não deveria. Jesus comeu bem, mas não deveria. Pastor Fernando, mas não deveria. Exatamente. Voltando nesse ponto aqui da fraqueza, né? Que para esse mundo é tudo atributo de fraqueza, é tudo quem faz isso é fraco. Eu sigo um moço no Instagram e que ele é cristão, né? E ele tem algumas ideias assim que ele coloca. Então ele fala assim: quando alguém conta para ele, eu decidi casar e ter filho, eu mudei, eu tô indo na igreja todo dia e tudo mais. Ele fala assim: essa é a nossa revolução. E eu acho interessantíssimo isso, porque quando a gente ouve falar revolução, a gente lembra, né, de coquetel molotov, a gente lembra de gente sangrando para tudo quanto é lado, tudo mais, mas nesse mundo que a gente vive, a verdadeira revolução é você amar o próximo. É você amar não só o próximo, é você amar o seu inimigo. A revolução aqui, hoje, é você deixar a pessoa... Você vê uma pessoa que te cortou no trânsito e ela furar o pneu, você descer e você ajudar ela a trocar o pneu. Você emprestar o teu macaco, entendeu? Essa é a revolução real. Essa é a revolução que Cristo trouxe. Cristo, ele o cristianismo, né, o que a gente vive hoje é fruto de uma crise gigantesca em valores romanos, que tudo era baseado no desejo, que tudo era baseado na conquista. Não, Cristo fala, os últimos serão os primeiros. Né? O reino de Deus é outro, o reino que ele apresenta é outro. Para esse mundo, o reino de Deus é o reino dos fracos, é o reino dos que ficam por último, é o reino dos que guardam as coisas para si, né? Mas para a gente, esse reino, ele é o eterno, ele é o que vai durar para sempre, e ele é o reino de verdade. Amém. A gente, estudando a Bíblia, a gente vê que a plenitude do Espírito na vida de alguém é o amor, né? Você pode ver que Paulo, quando ele fala do fruto do Espírito, ele diz, porque o fruto do Espírito é amor,
e na minha opinião tinha que ter 2 pontos depois disso aí, porque tudo que vem depois são os gomos dessa grande laranja chamada amor, né? Esse é o fruto do Espírito. É por isso que a revolução do Espírito é essa revolução chamada amor. Tudo que Deus opera em nós, se você quer saber se alguém tem o Espírito, se você tem o Espírito, não alguém, porque Deus não dá nada para a gente medir os outros, né? Mas se você tem o Espírito, mede o tanto de amor que está extravasando de você para as outras pessoas. Gente, obrigado. Oi, pois não, pode falar. Só a última coisa, né? Porque eu fiquei pensando, né, enquanto a Letícia falava, porque assim, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E o que esses principados e potestades não têm? Amor. Amor. Eles são seres vazios, como a Letícia disse, na existência deles não habita mais, não há mais, não foi mais encontrado o lugar do amor. Por isso, a gente luta, chega a me arrepiar, porque isso é uma coisa que o inimigo tem tentado, e ele, assim, durante todo o tempo, nos esvaziar desse lugar do amor, que é o lugar da vida. Sem isso, a gente deixa de existir. A gente vai ser esse apocalipse zumbi aí dos principados e potestades. Mas a nossa luta é vencida com amor. E é difícil, mas é necessário. E é o Espírito quem frutifica tudo isso em nós. Bom, gente, obrigado aí pela participação de vocês. Obrigado por você que está assistindo. A gente vai orar para terminar. Logo em seguida já vem o pastor César Reis, trazendo os recados dele para os professores de escola sabatina, tá bom? Mas vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus, e eu vou pedir para Larissa orar conosco. Eterno nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada porque o Senhor nos ensina através da Tua palavra, nos ensinou através de Cristo Jesus como amar. E como o amor é a essência de quem Tu és. Senhor, a gente está muito longe disso. A gente agradece porque o Senhor não desiste. Eu te peço que nos dê humildade, nos dê quebrantamento de espírito, para que possamos aceitar e que o Senhor nos preencha com o Teu dom, com a Tua vontade e, acima de tudo, com o Teu amor. E que, ao termos amor por outras pessoas e, enfim, por nós mesmos e por Ti, que outros vejam que nós somos Teus discípulos. Porque é isso que o Senhor prometeu, que uma vez que o amor fosse aperfeiçoado em nós, o Teu Evangelho seria pregado e aí sim estaríamos habilitados para ver a Tua volta. Ajuda-nos, Senhor, porque a gente é fraco. E é em nome de Jesus que eu oro, porque Ele prometeu cumprir toda a obra, a boa obra que Ele começou. Amém. Amém. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado, meninas. Obrigado você que acompanha a gente. Compartilha o nosso link com os seus amigos. E o pastor César está vindo aí. Permanece mais um pouquinho. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Olá, irmãos e irmãs. Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui ao nosso encontro semanal. Nós nos alegramos muito em receber você aqui. Cada semana você está aqui conosco. Você sabe, você tem um momento com o pastor Fernando, os convidados e convidadas dele, o estudo da lição da semana. Você pode aprender, aprofundar cada vez mais o conceito que vocês têm estudado semanalmente através da lição da Escola Sabatina. Eu estou muito feliz de poder conversar com você aqui agora um pouquinho. Tá? Você sabe, o pastor Fernando faz a parte dele, no começo aqui estudando a Escola Sabatina, relembrando os conceitos, e logo em seguida eu entro aqui para conversar um pouquinho com os diretoras, professores e professores da Escola Sabatina. Você conhece esse material, é o manual da Escola Sabatina? Todo professor, toda professora, todo líder da Escola Sabatina, ele deve possuir esse material. Porque isso aqui é um manual para te orientar nas suas atividades, para orientar você nas suas atribuições. Nós já vimos aqui os objetivos, a missão da Escola Sabatina, a visão da Escola Sabatina, os valores que ela tem. Mas eu quero te falar um pouquinho hoje sobre a história, por exemplo. A história da Escola Sabatina nós encontramos, porque quem conhece a sua história, quem sabe de onde veio, sabe para onde vai. Não é? Quem sabe um pouco da sua história pode lhe conduzir também a um futuro mais seguro. Né?
A escola sabatina, em 1852, Tiago White estava indo rumo a uma conferência, a um encontro da igreja, e ele então para embaixo de uma árvore e começa a escrever artigos, começa a escrever perguntas, respostas, começa a escrever um artigo, especialmente para os jovens, e ali então é o ponto de partida para o estudo sistemático da Bíblia, porque a lição da escola sabatina é um estudo sistemático da Bíblia. Você sabe disso, estudamos alguns livros da Bíblia, recentemente estudamos o livro de Gênesis, né? Outros livros da Bíblia que nós temos estudado com regularidade. Agora estamos estudando os crisóis da vida, através dos personagens bíblicos nós temos aprendido, não é, assuntos importantes de como a gente vence os desafios que a vida nos apresenta. Mas eu quero dizer para você que é importante nós sabermos a nossa história. A história da escola sabatina, ela é uma história sedimentada em cima da fé, dos valores e da bênção de Deus. E quando a gente conhece a nossa história, a gente sabe para onde está indo. No próximo mês agora de outubro, nós vamos completar 170 anos da escola sabatina. É bastante tempo, não é? Bastante tempo. E nesse mês também, o mês de outubro, nós temos também o Projeto Maná. Vai ser no dia 9 de outubro o Projeto Maná. Eu quero animar você a organizar a sua igreja, para que nesse dia em especial, nós possamos ter uma atividade para os nossos irmãos realizarem a assinatura da lição da Escola Sabatina para o ano 2023. É isso mesmo, 2023, já passamos quase, estamos terminando 2022. Estamos chegando aí em 2023. Mas é importante você ter essa responsabilidade, você como líder, fazer um projeto para que todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs, as crianças, os jovens, os adolescentes, tenham a lição da Escola Sabatina. E a melhor maneira é através das assinaturas. Então, no dia 9 de outubro, nós vamos ter um momento especial para fazer, então, as nossas assinaturas para o ano seguinte, tá bom? Mas até lá eu vou te dar mais algumas informações, mas quero já lançar a ideia para que você pense, que você já comece a montar uma estratégia para que esse dia seja um dia especial aí na sua igreja, tá bom? Receba o nosso carinho, receba o nosso abraço e eu te espero aqui na semana que vem para nós continuarmos essa jornada de estudo, de aprendizado e de crescimento em Cristo Jesus. Deus te abençoe e tenha aí um dia feliz na companhia do Senhor.